Bom, estamos de volta aqui com a Live GGN com um tema relevante aí, que é a questão do crime do desacato, que é a grande justificativa que você tem para a arbitrariedade policial e suas inúmeras abordagens aí. Até uma variante, até algum tempo atrás, você ia no aeroporto, tinha uma repartição pública e estava lá, desacatar o funcionário público é crime. E essa tese vai ser discutida agora, esse tema vai ser discutido no Supremo no próximo dia 12. Para falar um pouquinho sobre isso, nesse momento em que a violência policial é questionada mundialmente, nós convidamos o Maurício Differ, que é advogado e professor da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, e daqui a pouco vai entrar a Jéssica da Mata, que foi orientanda do Maurício em uma tese de mestrado, a política do enquadro. Maurício, eu queria que primeiro você explicasse direitinho quais as implicações e a relevância dessa discussão do Supremo. Pois não, Nassif, né? Enfim, te cumprimento a toda a audiência. Essa é uma questão muito importante que vai ser julgada pelo Supremo. A questão do desacato como pretexto para a violência policial é uma questão fundamental para a disciplina técnica da polícia brasileira, né? Uma polícia que é conhecida pelo seu baixo estándar técnico, né? A polícia tem alguns procedimentos mais ou menos definidos, procedimentos de operação, de como abordar uma pessoa, do que é considerado suspeito, de qual procedimento, se ela deve ser algemada, como ela vai ser conduzida, etc. E esse rebaixamento técnico que ela tem se expressa na arbitrariedade que ela concretiza, especialmente quando ela dirige a atividade de repressão a certos, enfim, especialmente contra a população negra, jovem e na periferia. E o crime de desacato, ele está previsto no Código Penal, e ele deveria ter sido já há bastante tempo declarado inconstitucional, né? Por quê que é inconstitucional o desacato? Bom, de um ponto de vista principiológico, né? Porque ele é radicalmente antirrepublicano. Nassif, o que faz o desacato é criar uma distinção de castas na sociedade. O funcionário público está protegido por um tipo legal específico que não alcança o cidadão, né, fora do serviço público, independentemente deles ocuparem a mesmíssima posição de autoridade. Então, vou te dar um exemplo. Eu sou professor da USP, sou servidor público. A relação que eu tenho com os alunos na USP pode ser mediada pelo crime de desacato. Eu posso, de repente, me sentir desacatado e determinar a abertura de um inquérito contra um estudante. Agora, um professor da PUC, que tem a mesma posição de professor, não vai poder manejar esse argumento incriminatório nas mesmíssimas condições. Então, isso viola radicalmente o princípio da igualdade, que se expressa nesse tipo de proteção, e como você bem disse, né, quantas repartições públicas não são marcadas por essa ameaça implícita, né, essa proibição de acesso. Se a gente quiser avançar um pouco mais, assim, na teoria política disso, o crime de desacato, ele inviabiliza o aprimoramento da prestação da dominação burocrática, né? É claro, a gente hoje associa a burocracia como algo lento, pusilânime, etc., mas a burocracia é fundamental para a democracia, porque é ela que faz a mediação entre o cidadão e o Estado, né? Então, nessa mediação entre cidadão e Estado, você quer que os procedimentos sejam lineares, que os procedimentos sejam universais, que não tenha fila preferencial para o filho de alguém, né, que não tenha, num concurso público, preferência em função do sobrenome. Então, é próprio da dominação burocrática uma impessoalidade, uma clareza dos critérios, e quando você cria o crime de desacato, você interfere nessa relação, criando um status privilegiado para quem é servidor público e dificultando o acesso da cidadania ao serviço. O sujeito vai até o fórum e a primeira recepção que ele tem, onde ele tem o direito de exigir serviços de excelência, é uma ameaça implícita num cartazinho que geralmente reproduz, né, o crime desacatar funcionário público no exercício da sua função. Então, o primeiro ponto que dá para dizer isso é claramente, né, o crime de desacato é contrário à república, portanto, que significa uma estruturação política que não admite essa distinção, sei lá, pela precedência do sangue ou pelo sobrenome, né? Mas que tenta fundar um espaço mínimo meritocrático no qual as pessoas, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu estudo, podem avançar em níveis diferentes de desenvolvimento pessoal. E no segundo ponto, claramente, cria um impeditivo, né, para a boa prestação burocrática. Num segundo ponto, né, e acho que sobre esse ponto a Jéssica pode falar com muito mais pertinência do que eu, há uma desnecessidade prática absoluta, né? Porque você não precisa do crime de desacato
para poder proteger as pessoas que estão no exercício das suas funções, né? Existe uma série de crimes, ela pode citar esses crimes, inclusive, que garantem que qualquer hipótese que hoje é compreendida como desacato possa ser enquadrada em outro tipo legal. Essa desnecessidade, quer dizer, se é desnecessário, por que se mantém? Porque mantém um argumento de autoridade, né? Bastante envelhecido, né? Algo que é usado para um escalonamento de violência, especialmente na interface entre a polícia e a população civil. Eu queria ver com a Jéssica entrou agora aqui. Ô, Jéssica, quais são as raízes dessa questão do crime de desacato no setor público? Qual que é o ponto central da sua tese? Olá, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz em estar aqui. Bom, no meu trabalho, a política do enquadro, eu falo mais sobre qual é o papel que as abordagens, especificamente, né, os enquadros da polícia têm exercido na sociedade, especialmente nas áreas urbanas do Brasil, a partir do estudo de São Paulo. Mas, em relação ao desacato, especificamente, eu consigo identificar que ele é mobilizado na prática justamente em situações em que a pessoa tenta compreender por que ela está sendo abordada, né? E muito comum, não só o desacato, mas outros crimes que eu chamo de crimes indicativos de conflito entre a polícia e os cidadãos, né? Que também a desobediência e a resistência, que são muito utilizados pelos policiais. Esses 3 crimes, eles são indicativos ali de algum tipo de questionamento da autoridade, na verdade, porque eles são usados na prática apenas quando uma pessoa fala, calma, mas essa ordem legal, eu devo estar obedecendo? Qual que é o motivo da abordagem? E é justamente aí que eles usam o desacato. Então, considerando isso que o Maurício falou, existem outros tipos penais, inclusive a resistência e a desobediência, mas também a injúria contra funcionário público. Considerando a existência dessas outras figuras, fica muito claro que uma figura indeterminada, como o desacato, né, desacatar alguém, o que isso significa, como isso se define, fica muito claro que exatamente o seu papel é abrir uma zona de indeterminação que permita o exercício da discricionariedade, que na verdade manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso que esse tipo penal está dizendo, na verdade. Então, uma coisa que vale ressaltar é que esse é um crime que é típico de um estado de polícia, porque a vítima e a prova se confundem, né? Quem que é a vítima do desacato, normalmente nessas abordagens? É o policial. Quem que é a prova que houve desacato? A palavra do policial. Então, isso cria uma situação sem saída. Você é acusado de desacato e a vítima tem contra si a prova do delito. Sim, e uma questão que é muito relevante nesse sentido, principalmente quando a gente compara com outros tipos penais, como a resistência e a desobediência, o desacato ele prescinde da existência de uma ordem legal a que a pessoa está se opondo. Então, o policial pode vir, em alguma circunstância, ele está em uma situação de arbitrariedade ou mesmo de violência, né, uma situação completamente ilícita, só que se a pessoa questiona isso, ele pode tentar enquadrá-la nessa ficção aí, nessa coisa do desacato. Me desacatou. Não interessa se estava legal ou não, eu tinha dúvidas, não sei. Ele pode alegar qualquer coisa para o exercício de uma atividade arbitrária. Só que o que é pior é o que uma ameaça que paira sobre o cidadão no momento em que ele questiona, ele corre o risco de ser incriminado com a figura do desacato. Claro. Imagina, então, se você é parado numa blitz e o policial diz, me dê a chave. Bom, mas por que eu tenho que te dar a chave? Certo? Não, me dê a chave. Você se recusa a dar a chave, você é preso por desacato. Mas os tribunais não se perguntam o fundamento do desacato se é precedido de uma ordem ilegal ou não, né? O que a Jéssica aqui enfatiza é que ao servidor público, especialmente ao policial, porque o desacato claramente está vinculado a esse arbítrio da atividade policial, ele sempre implica o estrito cumprimento do dever legal, né? Por todos, o servidor público e o policial tem que estar no estrito termo da lei. O que o desacato permite é que ele cometa uma ilegalidade e que o cidadão seja punido por esse excesso quando questiona esse excesso na prática. Então, assim, é uma figura inconstitucional, por princípio, né? E como a pesquisa criminológica demonstra, é um artifício que o poder público tem para poder prender as pessoas que ele julga inconvenientes. E onde, né, aí o consenso onde existe discricionariedade sem critério, mora o arbítrio. Eu gosto disso aí, pega todo mundo. Eu passei por uma dessa aí quando teve aquela lei seca aqui, que a PM, de repente, se viu com direitos aí de pegar todo mundo aí. E eu tinha uma curiosidade, porque eu lia os pareceres jurídicos dos jornais, é o seguinte, você não é obrigado a soprar o bafômetro.
E eu fui num show com a minha companheira e não bebi nada, não bebi nada. Eu deixei ela em casa a hora que... Minha atual esposa, né? Definitiva esposa. Né? Na hora que eu estou entrando no buraco do Ademar, lá na Paulista, me para, tinha uma blitz. Vai ver um sujeito truculento falando, sopra aí. E eu estava louco para fazer uma reportagem sobre o que acontece se você não soprar. Eu falei, não vou soprar, não. Se você não soprar, você vai para a delegacia, o seu carro vai para a delegacia. Eu falei, então vamos lá, vamos experimentar. Mas por que você não quer soprar? Não, eu não quero soprar, é direito meu, não quero soprar. Me levou para a delegacia, eu fiquei 2 horas, aí eu chamei a companheira para me fazer companhia lá. Né? 2 horas, rapaz. Aí, depois de 2 horas, alguém disse que eu era jornalista lá, daí veio o sargento conversar comigo, e era de bom nível até o sujeito. Daí engatou um papo simpaticíssimo e falou, meu filho, pelo amor de Deus, sopra e vai embora, aí você tem que ir lá no IML. Quer dizer, aí lhe mandaram relações públicas da polícia para poder resolver, né? Mas o fato é, né, Silvio, que assim, a abordagem que foi feita em relação a você é completamente diferente da abordagem que se faz na periferia em relação ao jovem negro, né? Ali, nesse caso, a resistência, quer dizer, você, informado dos seus direitos, encontrou constrangimento para exercê-los, imagina a mínima resistência que opõe um jovem da periferia quando você tem para a polícia um pretexto do tamanho do desacato, né? E aí tem uma coisa que é interessante, que vale a pena a Jéssica comentar também, que é essa presunção de verdade que se dá aos policiais no processo penal, onde deveria vigiar apenas a presunção de inocência. Quer dizer, você supõe que o réu está dizendo a verdade. No crime de desacato, é impossível que isso aconteça para condenar, porque você tem que dar valor para a palavra da polícia para poder fundamentar isso. Então, e aí, outra coisa, né? E aí eu acho que a Jéssica também pode comentar especificamente sobre isso, é de como isso não é levado aos tribunais, né? Ao contrário do que acontece com a jurisprudência dos Estados Unidos, que frequentemente modula a atividade policial a partir de decisões da Corte Suprema, o Brasil não tem essa tradição de que a Corte, né, que o STF dê normativas rígidas para que possa aprimorar a prestação da atividade policial. Então, só para entender um pouquinho, Jéssica, quais são as penas aí para esse crime de desacato e onde que consta, em que código aí que consta esse crime do desacato? Bom, a pena para o crime de desacato é de 6 meses a 2 anos ou multa, e ela fica disposta no 331 do Código Penal brasileiro. A pena para os outros crimes, né, que eu citei, que poderiam ser usadas, a desobediência é bem menor, então é detenção de 15 dias a 6 meses e multa, e a resistência, né, como envolve violência ou ameaça contra o funcionário público, a pena de reclusão de 1 a 3 anos. Né? Mas é porque ela envolve a violência contra o agente público que emitiu a ordem. Agora, pelo que o Maurício disse, basta o policial ou funcionário público se considerar desacatado para isso ser acatado pelo tribunal, é isso? Então, na verdade, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os policiais dispõem desse arsenal jurídico para fazer cumprir as suas ordens, mas eles usam com muita pouca frequência se a gente for considerar o universo inteiro de ocorrências policiais. Né? Na minha pesquisa, eu selecionei boletins de ocorrência, especificamente da Polícia Militar, mas geralmente eles partem da Polícia Militar para chegar à civil, então dá uma ideia boa de qual é esse universo. Na minha pesquisa, eu selecionei esses boletins de ocorrência em diferentes áreas da cidade, né, da capital de São Paulo, e eu pude identificar que essas 3 ocorrências somadas não chegam a 10% do total de ocorrências de cada uma das unidades estudadas. Então, em alguns lugares chega a 8%, em alguns lugares é 0%, né? E em alguns lugares, enfim, tem ali uma representatividade entre 3%, 5%, 6%. Mas, na verdade, os policiais usam pouco. E por que eles usam pouco? Porque, geralmente, a dissidência e a autoridade, a imposição de autoridade, no Brasil, elas se dão por vias informais. A gente não tem uma cultura de dissidência, e ela existe, a dissidência existe, né? Mas a gente não tem uma cultura que se use de meios institucionais para se colocar. Geralmente, o que acontece é recorrência a negociações informais ou mesmo a violência privada, das duas partes. Então, tanto a polícia quer fazer cumprir suas ordens através de violência, que é garantida pelos tribunais de várias maneiras, não condenando os policiais, pelo afrouxamento de responsabilização administrativa também, como também
as pessoas buscam vias informais. Então, elas preferem, eu conheço o comandante da tal companhia, eu vou dizer que o cara fez isso comigo. E daí vai numa informalidade, uma reclamação pessoal, que se transforma numa espécie de favor, né? Eu conheço fulano, vou falar para ele dar um jeito no cicrano. E daí vai se resolvendo dessa maneira, sendo que de 2004 até 2017... a gente teve na Ouvidoria de Polícia de São Paulo menos de 400 reclamações sobre abordagens inadequadas, abusivas, etc. E quais os desfechos dessas reclamações? Bom, é bem raro que elas evoluam, né? Porque o próprio cidadão ele se sente intimidado com o conduzimento da sua reclamação. Não existe algo como o sistema de informação ao cidadão que você consegue acompanhar online a evolução, né? Você tem que, muitas vezes, se dirigir até a ouvidoria ou receber ligações, etc. Então, muitas vezes, se coloca algum tipo de novo critério, de nova oitiva ao solicitante e a coisa morre na própria ouvidoria. Em algumas vezes, isso evolui para faltas disciplinares para os policiais, mas na PM de São Paulo, ainda que eles sejam severamente punidos em casos de violência letal, né, que a punição geralmente é retirar a pessoa da rua, para casos de abuso em abordagem, é pouco comum que haja uma medida efetiva. Tá. Maurício, a gente está falando agora especificamente de violência policial, mas em relação a outros níveis do serviço público, costuma haver incidência desse tipo de abuso, não? Não, é raríssimo. Na verdade, o que a Jéssica está dizendo aqui é que o desacato é esse recurso simbólico que o servidor público tem para poder negar direito ao cidadão, né? Ou para tratá-lo de maneira grosseira, ou para negar. É difícil manejar o crime de desacato, né? Essa é mais uma razão, como eu disse, para declará-lo inconstitucional. Ele é absolutamente desnecessário. Bom, se ele é desnecessário como crime, mas se mantém no ordenamento, é porque ele está atingindo uma outra finalidade, uma outra função. É para causar, como a gente disse no início da conversa, é para causar constrangimento. É um recurso que eu tenho. Então, digamos, eu como disse, voltando àquele caso, eu sou professor de universidade pública, eu tenho um altercado com algum aluno. Geralmente eu vou gritar alto que aquilo está implicando desacato, e essa figura simbólica impõe um silêncio e interrompe o que seria uma abertura de diálogo, né? O que a gente tem que pensar aqui também, né, se eu quero deixar isso bem claro, é que declarar o desacato inconstitucional não é uma atitude contra a polícia, é uma atitude a favor da polícia. Porque quando a polícia se obriga tem a obrigação de se justificar perante a cidadania, ela mesmo se informa e se forma melhor para prestar uma melhor atividade, né, no seu cotidiano. Então, encerrar o desacato é tirar essa sombra, né? Não que o desacato, veja, ser esse instrumento agudo que de fato vai infernizar a vida da pessoa na frente, mas ele é o pretexto no contexto em que acontece, especialmente em policiais, mas em relação a todos os servidores públicos, para cancelar a luta por direitos. Tirando isso do caminho, talvez essa relação, né, como a gente disse, burocrática, possa se desempenhar melhor. E quem que fez essa provocação ao Supremo? Foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E o relator disso é o ministro Luiz Roberto Barroso. Vejam, normalmente, em questões dessa ordem, o ministro Luiz Roberto Barroso tem se manifestado favoravelmente, né? O discurso, tanto dele quanto do Fachin, que já se manifestaram sobre casos parecidos antes, era de que isso era uma distinção indevida entre cidadão e servidor público, né? Que isso não tinha lugar de acordo com o princípio da igualdade. Então, a gente espera um voto do Barroso condutor no sentido de declarar inconstitucional e contamos já praticamente o voto do ministro Luiz Edson Fachin para somar isso. E imaginamos que a gente não vai ter o voto do ministro Alexandre de Moraes, porque ele tem uma longa tradição de condescendência, né, com violência policial, ele foi muito próximo da polícia por muito tempo, então ele sempre tem uma atitude ou apologética, ou mesmo entusiasta de certa arbitrariedade policial, e do ministro Luiz Fux, porque, enfim, ele tem posições nesse sentido que sempre são punitivistas, né, tem pouca reflexão ali, geralmente sempre é uma punição draconiana nesse sentido. Os outros votos, Nassif, para ser bem claro, estão em disputa, tá? Não dá para supor isso como ganho ou perdido, né? Vai estar em disputa, tem um monte de instituições envolvidas, como amigos da corte, né? Em amicus curiae, nesse caso, acompanhando o Conselho Federal da OAB. Agora, infelizmente, esse julgamento vai ser virtual, e julgamentos virtuais não estão, digamos, sob o peso do olhar público, como são os julgamentos presenciais na corte, né, transmitidos pela TV Justiça, que implica uma certa solenidade dos procedimentos. O fato desse julgamento ser virtual
com sustentações orais pré-gravadas, etc., deve tirar um pouco o peso da coisa. O que mudou? Mudou que nos últimos dias, um episódio de violência policial nos Estados Unidos desencadeou um debate global sobre a arbitrariedade e a seletividade do sistema de justiça criminal. Talvez isso possa colocar, né, em outras cores a discussão no Supremo. Você gozar dessa câmara de eco, né? Você tem um caso vergonhoso lá que dá esse rebuliço no Brasil. E muito mais do que o assassinato de um menino de 14 anos na casa da tia. Inacreditável como a sensibilidade brasileira só consegue refletir o que vem de fora, né? Impressionante. Né? Eu queria ver com a Jéssica 2 pontos aí. A gente ouve falar de fora aqui da Justiça Militar do Rio de Janeiro e de São Paulo. A do Rio extremamente corporativista, e de São Paulo, eu estou falando os ecos que eu leio um pouco na imprensa, que seria uma justiça mais afirmativa em relação a direitos. Você chegou a fazer uma avaliação das ouvidorias e da Justiça Militar nesses 2 centros, que são 2 centros centrais aí, Jéssica? Então, assim, não cheguei, não, mas a minha pesquisa, como eu fiz questão de compreender não só os aspectos interacionais do enquadro, então, contra quem, né, ele é mobilizado e qual é o perfil desse suspeito, eu também quis entender os aspectos políticos, né, de como isso se construiu, como que São Paulo desenvolveu uma política de abordagem em massa. Então, para isso, eu tive que conhecer bem a instituição militar de São Paulo, né, a Polícia Militar de São Paulo, e eu pude perceber que aqui existe, sim, com muita força, um setor que eu chamo de setor civilista dentro da Polícia Militar, que apoia o controle civil, né, sobre a polícia. Então, eles mantêm, eles são militares, eles acreditam e valorizam no caráter militar da organização, mas eles aceitam e apoiam, alguns com mais ênfase do que outros, o controle civil sobre a organização. E essa ideologia civilista, né, como eu chamo, essa corrente de pensamento mais alinhada com um ideal civilista de polícia, ela tem, sim, reflexos também na justiça militar. Então, você vai encontrar em São Paulo, e eu não saberia dizer sobre o Rio, mas você vai encontrar em São Paulo, sim, magistrados da justiça militar comprometidos com ideais civilistas, com a ideia de que a sociedade deve controlar a polícia, de que o uso da força deve ser regulado, de que deve haver responsabilização individual e institucional pelo abuso da força, mas realmente são grupos em disputa dentro de uma mesma organização. Então, em alguns momentos políticos, você vai observar que pessoas com essa orientação vão encontrar mais espaço dentro da organização, né? Acho que o governo Covas foi um grande momento para essas pessoas dentro da organização, quando os civilistas tiveram realmente a oportunidade de se tornar direção. E durante, né, os últimos anos a gente viu uma reversão, a gente viu que os militaristas voltaram à hegemonia da organização, sobretudo, né, com o governo Dória. Não, mas o governo Alckmin também era bem radical, sim, né? Mas o governo Dória tem uma questão muito simbólica, que é, pela primeira vez, desde a ditadura, a gente tem um secretário de Segurança Pública militar, né? Desde a ditadura, a gente havia assumido uma postura nova de sempre colocar uma pessoa da sociedade civil no comando, né, superior das duas polícias. E pela primeira vez com o Dória, a gente teve um militar nessa posição. E ele assumiu dizendo que se o soldado matasse alguém, que ele colocaria advogados para defender o soldado. É uma liberação para matar absolutamente irresponsável. Agora que os ventos voltaram por uma visão mais humanista, ele está tentando repaginar a sua biografia, mas ele é um horror, é um Witzel, né, em São Paulo. É um Witzel com uma blusa amarrada no ombro. É isso. Boa. Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses episódios nos Estados Unidos, a gente está vendo uma reação de alguns governadores, inclusive, de reduzir o papel da polícia, reduzir verbas para a polícia, e digamos, essa questão do excesso de polícia, excesso de prisão, você acha que pode ser revista depois dessa grande onda global pelos direitos humanos? Não? Em alguma medida, sim, mas fundamentalmente não. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de militarização de polícia, que é algo que aproveita, digamos,
a onda de arbitrariedade, de aumento do poder policial, não é um fenômeno brasileiro, né? A gente não está falando de militarização da polícia no sentido de tirar a polícia dos quartéis. Estamos falando de uma produção de um excedente, né, militar que começa a colocar fuzis na mão de policiais, roupa camuflada, balaclava, óculos de proteção, blindados, quer dizer, esse é um movimento que aconteceu no mundo inteiro, né? Para quem, por exemplo, foi para a Inglaterra nos anos 80 e hoje volta, vai ver que a figura do Bob britânico, né? Aquele sujeito com um cacetete, um apito que corria atrás de criança, aquilo não existe mais, né? Hoje você encontra no centro de Londres policiais fortemente armados. Então, a militarização da polícia, essa ocupação militar dos centros urbanos, ela veio para ficar. O que deve acontecer, entretanto, a partir dessa nova onda de protestos? E isso tem aquela conexão, como você disse há pouco, né? Por que as questões dos Estados Unidos parecem produzir mais sensibilidade? É porque, de fato, há uma longa história nos Estados Unidos de momentos de violência, especialmente contra os negros, que depois se modulam em decisões jurisprudenciais que voltam para definir novos parâmetros de atuação federal. Porque, como você sabe bem, os Estados Unidos é uma colcha de retalhos de 50 jurisdições, com leis absolutamente conflitantes, e para ter alguma pacificação, digamos, entre os estados mais racistas do Sul e alguns estados com um pouco mais de técnica do Norte, para ter um certo padrão de uniformização, isso não passa por lei federal, isso geralmente passa por decisões da Suprema Corte. Então já há uma questão de judicialização dessas questões. Então o movimento negro sabe que tensionar esses episódios, que aproveitar, por exemplo, como foi o caso do Rodney King, né, para poder mostrar o abuso, é uma oportunidade concreta para calçar um novo degrau de direito. Porque, historicamente, lá isso acontece assim. Então, digamos, a lógica dos protestos lá atende a uma história do país que sempre respondeu a atos de abuso como possibilidade, nem sempre aconteceu, mas como possibilidade concreta para um avanço nacional em questão de proteção de direitos humanos. Então, sou cético em dizer o efeito global disso, acho que não. Claro que eventos como esse trazem consciência social, obrigam reflexão, né? Mas mudanças de sentido na militarização da polícia, na ocupação militar urbana, isso eu não vejo muita alteração. Mas há uma possibilidade, principalmente para os Estados Unidos concretamente, para definir um novo parâmetro de ação para policiamento e para a disciplina da polícia em nível nacional. Bom, Maurício, Jéssica, muito obrigado aí pela entrevista aí, bem elucidativa aí. Voltaremos outras vezes com essas temáticas aí. Um abraço para você. Obrigado, Nassif, um abraço. Eu que agradeço. Obrigada. Ô, Jéssica, vou te apresentar para minha caçula, que está fazendo direito também, viu? Eba! Tá Quero bom. conhecer.